Olá! Hoje nosso papo com especialista será com a doutora Lívia Pandolfo Tabac, gastroenterologista, que vai abordar com a gente a importância da prevenção do câncer intestinal. Não é isso, doutora? Então, setembro é um mês onde essa campanha sempre é relembrada. Fala pra gente aí sobre essa importância preventiva. Então, Denise, Setembro Verde, né, a campanha de prevenção do câncer de cólon, ela é muito importante, onde nós temos aí todos os profissionais que trabalham com o diagnóstico e tratamento do câncer de cólon de todo o país se unindo, né, em prol de disseminar informações a respeito disso. Então, campanhas, ações para alertar e conscientizar a população, primeiro da frequência, né, desse câncer. A gente sabe que é um câncer muito comum no nosso país. É o segundo mais comum entre as mulheres e o terceiro mais comum entre os homens. E a gente tem observado um aumento ao longo dos anos, né, de aparecimento desse tipo de tumor. E segundo, mostrar que é um câncer evitável. Então, através de prevenção é possível o tratamento, é possível quando se tem o diagnóstico precoce. E então, em relação às medidas preventivas, digamos assim, né? Para a pessoa ficar atenta e alerta, que o objetivo do nosso projeto é justamente levar informações que favoreçam a saúde das pessoas. O que você diria? Bom, inicialmente, né, a gente pode evitar bastante o risco de desenvolver um câncer de cólon adotando hábitos de vida saudáveis. Então, tendo uma alimentação à base de fibras, né, ingerindo frutas, legumes, evitando o consumo de industrializados, evitando o excesso de carne vermelha, de defumados, que a gente sabe que está associado a isso. Atividade física regular, né, evitar o excesso de cigarro, de álcool, que não só relacionado ao câncer de cólon, a gente sabe que tem impacto em diversas coisas na saúde, né? Então, acho que inicialmente o estilo de vida, hábitos saudáveis, a gente já começa prevenindo o câncer. E em segunda parte a gente tem as medidas preventivas, né, que é o objetivo da campanha. Por que é tão importante? Porque esse tipo de câncer, ele tem um desenvolvimento longo, né? Ele demanda tempo para ele aparecer. Então, ele começa a maioria das vezes, a partir de pequenos pólipos no intestino. Então, esses pólipos são tipo verrugas, né, que crescem na parede do intestino. Eles demoram em torno de 5 a 10 anos para virar um tumor. Então, é a oportunidade que a gente tem, através de exames preventivos, como a colonoscopia, de detectar precocemente e remover esses pólipos, né? Então, acho que além dos hábitos que eu citei, é você fazendo os exames preventivos, né, de acordo com a idade, a avaliação médica. Qual seria a idade, digamos assim, a partir de que idade que esse cuidado com o exame é mais importante? Bom, a população em geral, mesmo que não tenha sintomas, mesmo que não tenha histórico familiar, ela já tem um risco aumentado de desenvolver o tumor a partir dos 45 a 50 anos. Então, é quando a gente recomenda mesmo que seja iniciado o exame preventivo, né? Desde pesquisa de sangue oculto nas fezes até a colonoscopia, que a gente sabe que é o melhor exame para esse tipo de prevenção. Porque ele já vai detectar e já se houver necessidade, ele já atua ali removendo. Já tem a capacidade de remover pólipos em estágio inicial, que vai ser curativo, né, para a maioria dos tumores. Então, a partir dos 45 anos, é interessante que a pessoa inclua nos seus exames essa busca. Agora, independente dessa busca através do exame mais específico, algum sintoma que a pessoa precisa se observar, né, no seu dia a dia, né? Estar em alerta? Com certeza. Bom, o câncer de cólon, ele tem um comportamento que ele só vai gerar sintomas quando já em estágios avançados, né? Então, quando o tratamento curativo já fica um pouco mais prejudicado. E quais seriam os sinais de alerta, né, para estar buscando ajuda? Presença de sangue nas fezes, né? Uma perda de peso inexplicada, pacientes que têm dores abdominais ou que muda o padrão de fezes, de intestino, né? Então, de repente, começa a ter diarreia ou prisão de ventre. Então, são sintomas que tem que estar em alerta para buscar ajuda. Ou seja, a pessoa, de fato, se observar, né? Não negligenciar na observação da sua função intestinal como um todo, né? Desde a parte de dor até a mesma parte de observação das fezes, né? Exatamente. Esse risco de desenvolver o câncer
ele então pode ser evitado, conforme você falou, dos hábitos alimentares e da atividade física. Tem algo mais que possa ser destacado? Para evitar? Na verdade, você conhecer o seu histórico familiar, porque muitas vezes a gente tem observado aí pacientes cada vez mais jovens, até antes dos 45 anos, com pólipos nos exames, né? E muitas vezes com o histórico familiar desconhecem isso. Então, pacientes também que têm doença inflamatória, como a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, eles já se colocam em risco quando tem a doença, mais chance de desenvolver. Quando essa doença aí já tem mais de 8 anos. Então, é um grupo de pacientes que a gente sempre alerta para começar esse rastreamento antes. E as síndromes genéticas, né? Então, existem diversas síndromes genéticas, polipose, adenomatose familiar, pacientes que têm tumores que têm relação genética, né, como útero, ovário, que também aumenta o risco de câncer de colo. Então, esses a gente tem que começar o rastreamento antes dos 45 anos. Então, eu diria que as pessoas que não apresentam todos esses sintomas que a doutora falou, a partir dos 45, 50 anos, começa então a observar através de um exame clínico, um exame laboratorial quando indicado. E as pessoas que estão dentro desse perfil, ou seja, alguma outra doença que possa ser associada, ou a questão mesmo genética, ela tem que pesquisar isso com mais antecedência, né? Dessa forma ela estaria então evitando chegar a um ponto de fato desenvolver o câncer intestinal, né? Exatamente. E mostrar que, na verdade, a partir dos 45 anos, a gente já indica a colonoscopia mesmo, né? Como melhor opção. Qual é a frequência da colonoscopia no caso da pessoa que é assintomática, né? Sim, ela é indicada fazer o primeiro, né, exame a partir dessa idade, 45 a 50 anos, e aí vai depender do resultado. Então, se teve presença de pólipos, muitas vezes, se esse exame primeiro é normal, a gente consegue aí o próximo exame em torno de 5 a 10 anos, né? E aí vai ser uma avaliação individualizada a depender do resultado. Muito bom. Olha, antes de mais nada, antes de agradecer as suas informações, que elas foram, assim, super esclarecedoras e com certeza vão ajudar muitas pessoas a se observar um pouco melhor, né? Cuidar de forma preventiva da saúde. Eu queria convidar toda a nossa audiência a conversar a respeito com os seus familiares, as pessoas de mais idade, que às vezes não têm acesso a esse tipo de controle. Busca fazer, vai orientando e indica aí procurar um bom profissional para poder fazer essas medidas preventivas, né? Exatamente. Eu acho que a mensagem principal, né, é buscar os familiares, né, perguntar se eles já realizaram os exames preventivos, que muitas vezes já passaram da idade de realizar, né, se já realizaram e tiveram alterações, se não seria o caso de fazer reavaliações com o médico especialista, né? E aqueles que muitas vezes não têm acesso a um especialista, muitas vezes o clínico, o médico do posto de saúde, ele está apto também a avaliar e a indicar esses exames, né, de rastreamento. Olha, muito obrigada, agradecer você pelas informações que foram fantásticas e, de fato, a saúde preventiva é sempre o melhor caminho, não é isso, doutora? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço.